Boa noite aos alunos do 7º semestre do Direito Empresarial da FAD. Faz tempo que a gente não se vê e vamos torcer para que brevemente nós possamos voltar às aulas. Tenho elaborado alguns textos para vocês da matéria de títulos de crédito. E agora, no segundo bimestre, nós temos que ver o direito falimentar. Hoje, eu preparei um texto para vocês, tirado do livro do Fábio Ulloa Coelho, e que eu já mandei para a colega de vocês, e que eu brevemente, vou ver se até amanhã, eu disponibilizo no portal. Mas é isso, o direito falimentar, ele é específico do direito empresarial. E quando acontece a falência? Acontece quando um devedor empresário não satisfaz as suas obrigações perante os credores. Digamos assim que, em princípio, se o credor não conseguir amigavelmente o pagamento de suas dívidas, ele é obrigado a procurar o Poder Judiciário. E aí, então, promover inicialmente a execução. A execução contra devedor solvente acontece quando o crédito não foi satisfeito e, em princípio, só tem um credor promovendo a ação contra o devedor. Mas, se várias ações forem propostas contra o devedor, se vários credores aparecerem, ao mesmo tempo que ficar evidente que o patrimônio que ele tem não será suficiente para cobrir os débitos, então é possível que se faça o processo de falência, um processo coletivo. Algo importante para a gente dizer nesse momento é que a falência só cabe ao devedor empresário. Ou seja, se for um devedor, um civil, que não tiver sob a denominação jurídica de uma empresa, ele vai sofrer um processo de execução e vai ser diferente. Vamos dizer que a falência, ela confere ao devedor empresário alguns privilégios que não tem para o devedor comum. Esses privilégios, eles acontecem pela complexidade da atividade empresarial. São muitos os interesses que estão em jogo. Vamos aí supor, né? São vários os empregados que uma empresa tem. Ela produz para a sociedade, produz bens ou presta serviços, e a retirada dela, pura e simples, do mercado pode trazer prejuízos muito grandes para a sociedade. Então, em decorrência desses fatores, pela implicação social que o funcionamento de uma empresa tem, é que se confere esse privilégio para o devedor empresário. Bom, vamos dizer que basicamente são dois os privilégios que o devedor empresário tem. O primeiro deles é a recuperação da empresa, a possibilidade de que ela venha saldar todas as suas dívidas e continuar com o seu negócio. Existe uma máxima dentro do direito empresarial de que não se deve parar o funcionamento de uma empresa. Ela é uma unidade importante dentro da sociedade e deve continuar. Então, vamos dizer assim, que momentaneamente a empresa
está com dívidas maiores do que o seu patrimônio. Mas, se for apresentado um plano em juízo e ela tiver condições de cumprir esse plano, então ela pode voltar à situação normal, sem qualquer tipo de dívida. Existem dois tipos de credores, basicamente. Os credores comuns ou quirografários, ou quirográficos, aliás, e os credores especiais. Né? Se ela fizer o pagamento, ao menos 50% dos credores comuns e 100% dos credores preferenciais, ela pode conseguir em juízo a extinção da condição de insolvência que ela se encontrava e retornar à vida normal. Né? Então, essa que é o segundo privilégio, é a extinção das obrigações, uma vez feito o pagamento de 50% dos credores comuns, mais 100% dos credores preferenciais, ela pode obter judicialmente a declaração de que cessaram todos os seus problemas relativos à falência, que ela se torna solvente, não insolvente, enquanto que o credor, enquanto que o devedor civil, ele tem que pagar 100% todos os tipos de credores que ele tiver. E vamos supor, se ele não pagar, depois da sentença que declarar a insolvência dele, pelo prazo de 5 anos, se ele conseguir algum bem, esse bem pode ser executado. Então, esse é o benefício que o devedor empresário tem. Ele conseguindo pagar metade dos credores comuns e mais 100% dos credores preferenciais, ele então pode o juiz considerar extinta as suas obrigações. Bom, só que a gente então, lembrando que existem dois tipos de credores, os credores comuns ou quirográficos e os credores preferenciais. Por que dessa diferença? O credor preferencial é aquele cujo crédito está garantido por um título de crédito, como uma letra de câmbio, uma nota promissória, um cheque, uma duplicata, ou então por uma garantia de hipoteca ou de qualquer o aval, né? Algum tipo, que também são os créditos trabalhistas, são os mais preferenciais de todos. Esses, toda vez que é feita a falência, faz uma relação de todos os credores e a quantidade, os débitos do devedor. Então, uma relação dos credores e o crédito deles, né? Ao mesmo tempo que coloca nas classes, primeiro os preferenciais e depois os comuns. E dentre os preferenciais, existem aqueles que são mais preferenciais. O primeiro deles é o crédito trabalhista. Portanto, o devedor empresário, pagando 100% esses preferenciais, só fica com os comuns, que ele pode pagar 40%. Os comuns são aqueles que negociaram, mas que não têm nenhum documento como garantia, como são os títulos de crédito. Importante também, no caso da recuperação, ele pode fazer esse pagamento a prazo, não tem que ser tudo feito
na mesma hora, dá-se um fôlego para que o empresário devedor possa reorganizar o seu negócio e conseguir, então, fazer os pagamentos. Muito bem. Agora, quais são os pressupostos de uma falência? Os pressupostos são: o devedor tem que ser empresário individual ou sociedade empresária. Tem que haver, por parte do juiz, uma sentença que declare a sua insolvência. Então, tem que haver, o devedor tem que ser empresário, tem que estar insolvente e tem que haver uma declaração, uma sentença que declare a falência. Então, empresário, insolvência e falência. Como vocês podem se lembrar, qual o conceito de empresário? Empresário é quem exerce atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços mediante contraprestação pecuniária. Então, quem é empresário? Quem exerce atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços mediante contraprestação pecuniária. Isso está no artigo 966 do Código Civil. Enquadram-se aí os supermercados, os hotéis, atacadistas de gêneros alimentícios, varejistas de roupas, concessionária de automóveis, construtoras, restaurantes, editoras, livrarias, indústria química, farmácia ou qualquer outro tipo de empresa. Esse rol, ele é exemplificativo, não é extensivo. Outra questão. O empresário, para ser considerado como tal, tem que devidamente estar regularizado perante a junta comercial, ou seja, ele tem que ter um contrato social registrado na junta comercial. Caso contrário, ele será considerado um empresário de fato e terá todo o ônus dos empresários, mas não terá nenhum privilégio que se conceda ao empresário regularmente inscrito. Agora, algumas categorias de profissionais estão fora do conceito de empresário. E quais são eles? Os profissionais liberais, os artistas, exploradores de atividade rural, que seria agricultura, pecuária, extrativismo e outras. Quando essas organizações não estiverem inscritas no registro de empresas. Então, vamos voltar. O profissional liberal, artista, esse não tem dúvida nenhuma. Agora, o explorador de atividade rural, são as fazendas, sítios. Eles podem estar dentro de uma das formas de sociedade que nós temos, dentro de um dos modelos jurídicos que a nossa lei prevê, e, ao mesmo tempo, conseguirem um registro na junta comercial. Então, será considerado uma empresa. Mas se ele tiver atividade rural e não tiver esse modelo jurídico e não for registrado na junta comercial, ele está fora do conceito de empresário. É tipicamente a agricultura familiar. Lembrando aqui, quem são os profissionais liberais? Os profissionais liberais são advogados, médicos, são dentistas, né? Outras categorias.
Agora veja bem, um médico, ele pode, na condição de empresário, montar uma clínica. Então, ele terá dois papéis. Primeiro, como empresário, administrando aquela clínica, e, eventualmente, em segundo, trabalhando como médico. Então, são duas atividades que ele vai exercer, que ele poderá exercer. Mesma coisa os artistas. Um artista pode também instituir uma empresa e que ele vai atuar como empresário e, eventualmente, ele pode também atuar como ator, né? Portanto, lembrar bem que advogados também podem, um advogado pode fundar um escritório de advocacia, contratar vários outros profissionais e ele atuando ou não, ele será um empresário. Agora, esses que eu estou citando aqui, o médico, o advogado, o dentista, é aquele que trabalha com seu consultório. No máximo ele terá uma funcionária ou duas, uma secretária, um auxiliar, mas basicamente ele trabalha, ele faz tudo dentro da sua profissão. E então, esclarecido que profissionais liberais, artistas e quem explora atividade rural, entendendo como agricultura, pecuária e extrativismo, que não constem do registro de empresa, esses não poderão ser conceituados como empresários. Agora, o que caracteriza uma atividade empresarial? O que caracteriza a atividade empresarial é a conjugação de fatores de produção como o estabelecimento, os equipamentos, as máquinas, veículos, a mão de obra, insumos, tecnologia, know-how. Então, são os vários fatores de produção que o empresário consegue juntar para a realização do seu objetivo, que é a produção de bens ou a prestação de serviço. Isso é a atividade empresarial. Um exemplo é uma fábrica, ou então é um comércio, uma loja tipo Casas Bahia, ou então é uma empresa de ônibus, ela presta serviço, né? E assim por diante. Agora, existem algumas instituições que estão fora da falência. O empresário é uma instituição de direito privado. A empresa é uma instituição de direito privado. E são as que se sujeitam à falência. Agora nós veremos algumas instituições que estão parcialmente fora e outras que estão totalmente fora. As que estão totalmente fora são as empresas públicas, sociedades de economia mista, que são sociedades que exercem atividades econômicas controladas direta ou indiretamente por pessoas jurídicas de direito público, seja da União, seja dos estados, Distrito Federal ou municípios. Portanto, essas instituições da administração indireta, empresa pública, sociedade de economia mista, principalmente autarquias também, né? Agências reguladoras, todas elas estão fora do sistema de falência. Existem outros procedimentos. Por quê? Porque foram constituídas por pessoas jurídicas, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Portanto, não pode ir à falência. Também não pode as câmaras ou prestadoras de serviço de compensação e de liquidação financeira regulamentadas pelo Banco Central. E, finalmente, as entidades fechadas de previdência complementar.
Essas últimas duas, elas são controladas pelo governo e por isso também não se sujeitam à falência. Vamos dizer assim que elas passam por exames, por regulares de órgãos superiores que vão detectando se ela está indo bem ou não indo bem. Caso não estejam funcionando corretamente, vão ter processos de liquidação realizadas pelo próprio governo. As entidades excluídas parcialmente da lei de falência são as instituições financeiras, ficam sujeitas a uma liquidação extrajudicial. Há uma lei que regulamenta isso, que é a 6.024/74, sob a responsabilidade do Banco Central. Outras sociedades arrendadoras que tenham por objeto a exploração de leasing cooperativas estarão sujeitas também à liquidação extrajudicial, prevista na mesma lei, 6.024/74, sob a responsabilidade do Banco Central. Consórcios, fundos, multos e outras atividades semelhantes também ficarão sujeitos à mesma lei, liquidação extrajudicial sob a responsabilidade do Banco Central. As companhias de seguro, existe um órgão que é a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, que nomeará um liquidante, alguém que tem toda uma estrutura administrativa que antes vai fazer uma avaliação de tudo que aconteceu na companhia de seguro e, se for o caso, então, esse liquidante é que requererá em juízo a decretação da falência. Também as entidades abertas de previdência complementar e as de capitalização. É o mesmo sistema. Haverá um procedimento administrativo com um liquidante, alguém que vai coordenar os trabalhos de avaliação de tudo que aconteceu nessa companhia, né? Esse liquidante vai ser nomeado pela SUSEP. SUSEP é a Superintendência de Seguros Privados. E aí, então, dependendo do caso, será feito o pedido de falência. Esse material, ele é um pouco duro, assim, para a gente falar e vocês conseguirem gravar tudo, vai ser difícil. Por isso, implica numa leitura mais de uma vez, né? Mas com calma chega lá. O importante é ter uma noção boa, porque lá para frente, o que está sendo colocado aqui terá muita importância, né? Pois bem, agora vamos a um critério, a um conceito muito importante. O que é insolvência e o que é solvência? Num primeiro momento, insolvente, ou no primeiro momento, no sentido econômico, insolvente é aquela pessoa que tem uma quantidade de dívidas cujo patrimônio dela não consegue cobrir. Então, digamos assim, a insolvência poderá ser econômica quando o montante do valor do patrimônio do empresário devedor é menor do que o montante do valor das dívidas que tem com os credores. Mas essa circunstância de ter o passivo maior do que o ativo não é suficiente para a decretação da falência. Nós já vimos lá atrás que, momentaneamente, o devedor empresário
pode estar na situação de insolvência econômica, ou seja, as dívidas são maiores do que o patrimônio que ele tem, mas ele pode entrar, regularizar essa situação com um certo tempo. Ele pode se reorganizar e colocar a empresa dele em ordem, né? Seguindo o plano de recuperação judicial, que também é previsto nessa lei de falência. Então, isso por si só não é suficiente, né? Agora, existe a insolvência jurídica, que é uma declaração judicial em que reconhece uma das hipóteses previstas na lei de falência. Uma delas é a impontualidade. A impontualidade do empresário no cumprimento de obrigação líquida representada por um título judicial ou extrajudicial. Vamos dizer que a dívida não pode ser inferior a 40 salários mínimos. Digamos assim, se ela for menor que 40 salários mínimos, não poderá haver o pedido de falência. Digamos aí que é algo bastante grave e não vai se movimentar toda a máquina judicial, toda a repercussão que um pedido de falência pode ter na sociedade por causa de uma dívida pequena, né? 40 salários mínimos para uma empresa é uma dívida pequena, né? Então, essa impontualidade, ela tem que ser representada por um título judicial ou extrajudicial superior a esses 40 salários mínimos. O que pode acontecer se um título ele é inferior a 40 salários, mas existirem vários credores, pode-se somar todos os títulos, então daria para passar esse valor, né? Título judicial. Título judicial é sentença judicial. São sentenças e também são certidões de dívida pública, vamos dizer, tributos que não foram pagos. O órgão arrecadador, ele certifica e certidão de dívida ativa e aquela certidão ela é considerada um título judicial. E vocês sabem o que é título extrajudicial? Pois é, o título extrajudicial são a letra de câmbio, a nota promissória, o cheque, a duplicata, que nós estudamos no bimestre passado. Então, tanto o título judicial como o extrajudicial, para ensejar uma execução, ele depende do protesto. Sem o protesto, não pode ser feito o pedido da falência. Então, protesto tanto para o título extrajudicial, a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, cheque, etc., como também para os títulos judiciais. Beleza? Muito bem, agora vamos lá. Outra alternativa, então são 3 as alternativas que motivam o pedido de falência, que seja a declaração jurídica da insolvência, é a impontualidade, a execução frustrada e a prática de ato de falência. Impontualidade, como nós vimos, é o não cumprimento de obrigação líquida representada por um título judicial ou extrajudicial. Execução frustrada significa
que o credor ingressou com uma execução contra devedor solvente, contra o devedor. E esse não só não fez o pagamento, como não ofereceu bens à penhora e não tomou nenhuma providência. Então, o credor, após a decisão, ele tira uma certidão da sentença e com essa certidão ele pode requerer a falência do empresário devedor. Nesse caso, não há necessidade de protesto. Ele já pode ir direto, porque seria complicado, né? Tem que passar por esse processo todo e em seguida protestar para depois ir pedir a falência. Então ele já vai direto, né? Agora, vamos lá, a prática de ato de falência. Praticar ato de falência. São várias as hipóteses aqui. Liquidação precipitada. Então, o empresário, percebendo que vai falir, ele cria, né, uma liquidação do negócio dele de forma fraudulenta. Então, seria a liquidação do negócio de forma abrupta pelo empresário, com emprego de meios ruinosos ou fraudulentos para a realização de pagamentos, como a contratação de empréstimos a juros excessivos ou a venda de instrumentos indispensáveis ao exercício de seu comércio. Entendendo, portanto, que ele faz aí um empréstimo com agiota, com juros altíssimos, ou então ele começa a vender máquinas, equipamentos cuja falta não permitirão a continuidade da empresa. Isso fica evidente que ele está se desfazendo, né, de fato da empresa. Isso caracteriza, portanto, essa hipótese aqui. A segunda hipótese é o negócio simulado. Inventar qualquer tipo de negócio que não exista. Por exemplo, criar toda uma papelada falsa, que ele teria uma dívida com determinado credor e pagar esse credor, né, que teria contratado serviço, ter adquirido bens que não correspondam à realidade. Vamos dizer assim, o objetivo dele era retirar o dinheiro do patrimônio dele, porque percebendo que a empresa vai falir, ele tenta tirar o dinheiro dele. Inclusive, pode ele próprio montar uma empresa, ou colocar um laranja, ou colocar alguém da família, como se fosse dono dessa nova organização, e ele então passar os bens da empresa que vai falir para essa segunda empresa, né? Isso é um negócio simulado. Alienação irregular de estabelecimento é uma terceira hipótese. Então, ele se desfazer total ou parcialmente do estabelecimento, sem o consentimento dos credores, a menos que ele demonstre que vai ficar com um patrimônio suficiente para pagar as dívidas. Caso contrário, essa seria também uma hipótese. Garantia real. Acho que mais ou menos aqui eu já falei na hipótese anterior. Ele inventar uma hipoteca, um penhor, para favorecer um suposto credor e como uma maneira de desviar o dinheiro do patrimônio dele. Outra hipótese é o abandono do estabelecimento empresarial. Vamos dizer, sumir. Ele larga tudo lá e não deixa nenhum procurador, nem recurso suficiente para quitar as dívidas, né?
Essas são as hipóteses, somando a última hipótese, é o descumprimento do plano de recuperação judicial. Então, eu falei para vocês que o devedor empresário, durante o processo da falência, ele pode pedir a recuperação judicial. Vai ser feito todo um estudo pelos contadores do fórum e vai ser apresentado um plano. Se houver possibilidade, se faz um plano de recuperação e aí então o juiz confirma e ele adere a esse plano. E esse plano vai estipular pagamentos de tempo em tempo, né? Obrigações que ele tem que dar andamento para que se viabilize essa recuperação, né? Agora, vamos dizer que, ou por desleixo, o devedor empresário não satisfaça o cumprimento dessas obrigações, ou então, quando foi feito o plano de recuperação, ele omitiu dados que se estivesse no plano, demonstraria a inviabilidade da recuperação. Então, digamos assim, ele previu que teria um determinado faturamento, que teria uma carteira de clientes, que conseguiria dinheiro, enfim, inventou toda uma história a partir da qual um estudo, um plano, poderia ser positivo no sentido dele se recuperar financeiramente. Mas, na prática, isso não aconteceria. Então, havendo o descumprimento do plano de recuperação, a falência dele pode ser decretada. Muito bem, eu acho que por hoje tá bom, né? Espero que vocês estudem bem esse texto. Como eu disse, o livro está aqui, ó, esse aqui é o livro e saiu ao contrário. Mas é o Fábio Ulloa Coelho, o direito comercial, direito empresarial. Também tem outros que eu tirei material aqui, mas esse aqui já dá eu acho que para o nível da graduação ele é suficiente. Mas nada impede que vocês procurem na internet, que procurem outra doutrina. Essa é o início de aula. Então, a gente fazendo uma revisão, normalmente o direito falimentar, ele serve para quê? Para que o credor de uma dívida possa receber o seu crédito quando já esgotou todas as tentativas de negociação, né? Ou seja, se alguém tem um crédito, ele procura o devedor, tenta negociar, não consegue receber, o que ele vai procurar? Vai procurar a justiça, né? Em princípio, é instaurado o processo de execução. Uma execução contra devedor solvente. Pode ser feito assim. Mas no curso dessa ação pode ficar demonstrada a insolvência e aí então vai para o processo falimentar. Lembrando que somente pode ser réu no processo de falência um devedor empresário, porque esse processo ele traz um benefício para o devedor. Um benefício não exatamente pela pessoa física dele, mas pelo negócio que ele tem. Ele contrata pessoas, ele movimenta produtos, mercadorias, a sociedade conta com a participação dele e a retirada dele do mundo traz sérios prejuízos. Então, uma unidade empresarial não deve ser fechada. Ela contribui muito para a sociedade e ela deve ser mantida.
E aí, vamos dizer, uma sensibilidade do poder público, tanto os governantes como também aqui na área do judiciário, através do processo falimentar. Então, é essa o privilégio que ele tem dentro do processo falimentar de pedir a recuperação da empresa, né, e conseguir que seja elaborado um plano que ele possa cumprir, e uma vez cumprido, ele volta à situação anterior, ele não é mais um insolvente. E também ser declarada a extinção das obrigações. O devedor civil, que não for empresário, não tem esses privilégios. Vamos dizer, no que caracteriza esse privilégio, além da recuperação, que o devedor civil não tem, existe a possibilidade do pagamento escalonado da dívida, e se tem que ser total para os credores preferenciais, ele pode ser até a metade, 50% dos credores comuns. Então, credor preferencial tem que ser pago integralmente, mas os demais basta que o devedor empresário pague 50%, que já seja suficiente para que ele obtenha do juiz uma declaração de extinção das suas obrigações. Então, são esses os benefícios que tem. Continuando a nossa revisão, pressuposto da falência é devedor empresário, insolvência e sentença declaratória da falência. Portanto, o devedor tem que ser empresário, tem que ser reconhecida a insolvência através de uma sentença judicial. Já falei para vocês que o devedor empresário, ele será insolvente não simplesmente porque o patrimônio dele não conseguiria pagar as dívidas que ele tem. Esse é um conceito de insolvência econômica. Patrimônio não cobrir as dívidas. O que é exigido nessa lei é a insolvência jurídica. E essa insolvência jurídica, ela tem que atender a certas condições impostas pela lei. Digamos que seria uma insolvência presumida. Então, o devedor empresário impontual no pagamento de obrigações líquidas representadas por título judicial ou extrajudicial. Aquele que, durante um processo de execução, frustra o pagamento, não nomeia bens à penhora. E, finalmente, aquele que praticar atos de falência, liquidação precipitada do patrimônio, negócio simulado, alienação irregular de estabelecimento, simulação de transferência de estabelecimento, garantia real, abandono de estabelecimento, descumprimento do plano de recuperação judicial. Portanto, são essas hipóteses que caracterizam a insolvência jurídica. Então, muitas vezes, pode até acontecer que o empresário devedor, ele tem uma solvência econômica, ou seja, ele tem um patrimônio suficiente para pagar todas as dívidas, mas ele é impontual, ele está negociando de forma irregular o estabelecimento dele, ele está frustrando pagamentos a devedores, está simulando negócios para evitar a cobrança da dívida, portanto, presente uma má-fé de prejudicar os credores, prejudicar a praça.
E isso é que é o suficiente para que a sua falência seja decretada. Pois bem, para finalizar, eu gostaria de dizer que somente instituições de direito privadas estão sujeitas ao processo da falência. Então, órgãos da administração indireta, como sociedades de economia mista, empresa pública, autarquias e agências reguladoras, por terem sido criadas por poderes da União, estados ou municípios, ou seja, por entidades de direito público, não estão sujeitas à lei de falência. E também disse que há algumas outras instituições estão parcialmente fora da lei de falência, que são as instituições financeiras, sociedades arrendadoras, consórcios, companhias de seguro, entidades abertas de previdência complementar, operadoras de plano privado de assistência à saúde, tem um tipo de falência regulado por lei especial. Então, elas não fogem integralmente da lei de falência, mas tem outra disciplina. Finalmente, e que isso é muito importante, né? Que até aqui falei de falência, mas esqueci de dar para vocês a lei. A lei 11.101/95 é a lei que regulamenta o processo de falência. Portanto, eu desejo a todos uma boa leitura, uma boa reflexão, um bom divertimento. Hoje é sexta-feira, vocês terão aí o fim de semana para estudar bastante, né? E se bem que nós estamos numa época de quarentena, tanto faz, né? Mas enfim, torcer para que a gente possa voltar logo. Eu agora vou fazer esse sistema, faço um texto, faço essa gravação e no horário das aulas eu ficarei online pelo meu endereço eletrônico, pelo meu e-mail. Também estou atendendo, anotem aí, pelo telefone 995 921 754. Repetindo, 995 921 754. Eu tive problemas anteriores aqui com a minha internet, me deu um problema na ligação, no cabo aqui do meu apartamento, condomínio, e isso atrasou bastante porque eu, com essa história de quarentena, não via a equipe para fazer o serviço, né? Também o meu telefone foi extraviado, o 999-603441, ele é da Vivo, eu estou aguardando também a Vivo me mandar um chip virgem para aqui. Então é essa a minha situação e vamos daqui para frente seguir por esse critério, tá bom? Uma boa noite a todos, um bom fim de semana.